Ô Zé, é o seguinte, a gente viu com a saída com a indicação do Dino para o Supremo, ele não saiu ainda do Ministério da Justiça, né? Eles tomaram esse cuidado, porque é um caso raro em que está se indicando o ministro da Justiça, que está no cargo, para uma vaga no Supremo. E tem todo um trâmite, essa indicação precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Então haverá a sabatina, né, e a votação em plenário. Há uma postura aí, bem sinalizada com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e com o Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para a aprovação dos dois, né, do Paulo Gonet, indicado para a Procuradoria-Geral da República, e para o Dino. Acontece que a gente sabe como na política não tem vácuo, né, Zé? Não tem. Apareceu um espaço, ele é ocupado Mesmo quando não aparece, rapidamente. as pessoas já ficam cavando, né? Imagina Isso quando para está derrubar. vago. Para derrubar. Então, assim, diante da perspectiva de uma vaga nesse ministério, que é importante pra caramba, porque tem coordenação das políticas de segurança pública, Polícia Federal, nomeação para ministros de tribunais superiores, tudo isso passa pela justiça. Né? Então, é uma vaga muito importante, é um conselheiro político, inclusive, do presidente da República. Você tem aí uma corrida. E aí, Zé, a pergunta que é feita para você é quantos e quais são os candidatos a ministro da Justiça? Tem pouca gente querendo esse lugar, Zé, ou tem muita gente? Olha, é mais de uma dezena, mais de uma dúzia, eu diria, viu, Mais Kennedy? de uma Eu fiz, dúzia. fiz um levantamento aí, conversei com alguns especialistas da área, alguns até com alguns que são cotados, né, para fazer a relação mais ampla possível. Eu consegui chegar em 14 nomes. Caramba, Não é 14! pouca, não é pouca coisa, né? É quase É meio claro ministério do que com Lula. diferentes graus de chance de conseguir chegar e Sim. sentar na cadeira do Dino lá, né? Não dá para dizer que estão uns 14 em pé de igualdade. Alguns Pô, são Zé, eu devia ter mais. concluído direito. Não concluí direito por causa de uma matéria. Senão eu entrava aí para ser 15º aí nessa corrida aí, pô. Ainda é Ministério da tempo, Justiça. Kennedy, ainda é Ainda tempo, sempre ah, bom. Sabe que só no, a Faculdade de só Direito no lá de São jornalismo mesmo. Francisco, ela faz um levantamento de quantas pessoas ela tem no governo a cada mudança de governo, né? Porque é tantas, são tantos, há tantos séculos já, quase que Eu virou fui uma um tradição. estudante da PUC de São Paulo, mas acabei não Ah, concluindo para abraçar não, o mas também tem jornalismo. a Onde eu PUC estou também tem feliz. um alto índice de conversão de ex-alunos Sim. em ministros e que tais. Bom, então, nessa lista aí, Kennedy, dos 14, eu dividi em três grupos. Porque tem aqueles que podem ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, como era o Dino, e como é hoje o cargo, né? Hoje é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Sendo que a Segurança Pública, apesar de o nome vir em segundo lugar, é quem tem a maior grana do Ministério, né? Porque tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal, tem o Fundo Nacional de Segurança, tem o Fundo Nacional Penitenciário. O dinheiro, o grosso do dinheiro, está na segurança, não está na justiça. O prestígio, tudo bem, está na justiça, mas o poder prático da grana está na segurança. E tem gente com perfil para dirigir a segurança, tem gente com perfil para dirigir a justiça, e tem gente com perfil para dirigir os dois. O cara que apareceu mais cotado, e eu não estou nem avaliando pessoalmente, dizendo quem tem mais chance ou tem menos chance, estou me baseando apenas no que eu ouvi e no que eu li. O que está mais em evidência é o Ricardo Lewandowski, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que, por coincidência, está acompanhando o Lula na sua viagem internacional. Já estava marcado com antecedência essa ida do Lewandowski, né? Sim. Não é que ele foi convidado agora, nas vésperas da indicação do sucessor do Flávio Dino. O o Lewandowski tem algumas vantagens a favor dele. Primeiro, a confiança do Lula. Já quando era Sim. ministro supremo, era muito próximo, era talvez o ministro que o PT e o Lula mais confiavam. Segundo, é que num lugar que é cheio de só tem pavão, né? Todo mundo tem ego exageradamente grande, como o Supremo, o Lewandowski ainda que conseguiu manter uma boa relação com seus colegas, não é daqueles que têm mais atritos, né? Sempre tem um Sim. atrito ou outro, mas não é o que está mais para conciliador do que para divisor, né? Sim. E tem uma vantagem adicional, que talvez essa altura do campeonato seja importante para o Lula, que é não provocar outras mudanças na esplanada dos ministérios. Porque o Lewandowski está aposentado, né? Saiu, deixou o Sim. Supremo, atingiu a idade limite e voltou a ser advogado. Então,
a ida dele não precisaria, só preencheria essa vaga e não precisaria mexer em outros cargos no Supremo. O que tem contra o Lewandowski? Ele não tem nenhuma familiaridade e pouquíssimo interesse em assuntos policiais. Então, isso num cargo que controla a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que passou a ser um agente político importante desde o Bolsonaro, Sim, é um capital negativo, né? Será que ele vai sim, conseguir manter o controle sobre as corporações? E o segundo é que, por ser cota pessoal do Lula, ele não ajuda a apaziguar nenhum dos setores políticos que se dizem desprestigiados pelo Lula nas nomeações para o sim. Supremo e para a Procuradoria-Geral da República, leia-se o PT, né? Então, esses são os contra e a favor do Lewandowski. Ele está, digamos assim, um patamar, talvez algumas casas à frente dos outros. Mas a escolha depende exclusivamente do Lula, então fica difícil da gente fazer aposta. Quais outros candidatos são ministeriáveis que poderiam manter o Ministério unido, sem necessidade de dividir em dois ministérios, da Justiça e da Segurança separados? Na minha opinião, tem o Vinícius Carvalho, que é o ministro-geral ministro da Controladoria-Geral da República, que é um advogado jovem, mas com bastante experiência no poder público, é um professor titular da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito lá de São Francisco, foi presidente do CAD, né, Conselho de Defesa Econômica, e agora está lá comandando a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que faz muitas operações em conjunto com a Polícia Federal. Então, e desde o CAD, o Vinícius Carvalho já tem familiaridade também com essa área policial. E é um advogado, domina a área da justiça. E o O Lula outro gosta nome é muito o... dele. O Lula gosta muito dele pessoalmente. Muito próximo do Lula. Exatamente. O Jorge Messias, advogado-geral da União, é aquele cara que está sempre na boca do gol, agora vai, e nunca chega, né? Ele era um dos candidatos a ministro do Supremo Tribunal Federal, Isso. então poderia ser um nome para agradar o PT, por exemplo, colocando ele no Ministério da Justiça, ele teria estofo suficiente, talvez, para manter o Ministério unificado, comandar também a polícia. Terceiro nome é o outro palaciano, que é o Wellington César Lima e Silva, que é o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. É o cara que leva todo dia e está levando algum documento para o Lula assinar lá. Tem muita proximidade, até pela rotina com o Lula. Ele é subordinado ao ministro-chefe da Casa Civil, que é o Rui Costa, mas é mais ligado ainda ao Jacques Wagner, senador pela Bahia, ex-governador, porque ele foi procurador-geral de Justiça na Bahia durante os anos do Jacques Wagner. Como o Jacques Wagner deu esse voto meio esquisito essa semana passada, aí lá no Senado, não sei se as fichas do Wellington diminuíram ou aumentaram, né? Além disso, fala-se ainda da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e de outros petistas, como o Vadir Amus, que é o secretário nacional do consumidor do próprio Ministério da Justiça. Esses seriam os nomes talvez capazes de manter o Ministério unificado. Agora, se fosse dividir o ministério, que é coisa que aparentemente você pode até confirmar que você tem informação sobre isso, o governo não quer, e hoje até o ministro falou isso lá no Palácio hoje, né, explicitamente em ONU, que não havia planos de divisão, mas se houver a divisão, para um ministério exclusivo da Justiça sem segurança, os cotados seriam a Simone Tebet, que é a atual ministra do Planejamento. Eu não vejo muito sentido em deixar o planejamento para assumir a Justiça sem Polícia Federal, nem, né? Mas está Concordo com aparecendo aí na você. imprensa. Tem o Marco Aurélio Carvalho, que é advogado, um dos coordenadores daquele grupo Prerrogativas, que é muito próximo do PT. Tem o Augusto Botelho, que também é advogado e atual secretário nacional de Justiça do próprio Ministério da Justiça. E tem, bem por fora, correndo a Dora Cavalcante, que é advogada, foi conselheira do Instituto de Direito de Defesa, é muito ligada aos direitos humanos. O nome dela, eu acho que aparece porque seria uma maneira de compensar o fato de estar virando um clube do Bolinha ali na esplanada dos ministérios e nos órgãos adjacentes, como a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, né? Agora, o problema é, se você cria um Ministério da Justiça, você tem que criar também o Ministério da Segurança. Daí você tem dois cargos para preencher. Quem seriam os nomes para esse Ministério da Segurança sem justiça?
O Andrei Rodrigues, que é o atual diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho cá minhas dúvidas se ser secretário, ser ministro da Justiça só aliás, ministro só da Segurança é mais ou menos do que ser delegado, diretor-geral da Polícia Federal. Tudo bem, teria que Eu acho que comandar é também a mais Polícia. importante ser diretor-geral da Polícia Federal, né? Mas É, enfim, enfim, também tenho essa é mais desconfiança. poder. Exatamente. Tem o Luiz Fernando Correia, que já foi diretor-geral da Polícia Federal e atualmente é Sim, diretor-geral da ABIN, que é de uma outra, não vou chamar de facção, porque pega mal em se tratando de polícia, mas é de um outro grupo político dentro da Polícia Federal, que não o do Andrei, há uma certa rivalidade ali, e ele é, hoje, talvez, um dos candidatos do Rui Costa para essa vaga, caso haja a divisão. Em terceiro, tem o Ricardo Capelli, que é o atual secretário executivo do Ministério da Justiça, que a indicação é o nome que o Dino gostaria que sim. assumisse o cargo, mais dificilmente ele vai ter estofo para assumir o Ministério Justiça. Afinal de contas, ele é jornalista, ele não é nem especialista em segurança, nem especialista em justiça, né? Que maldade contra os É... jornalistas, Toledo. Vou me abster de fazer comentários. Não, mas o Capelli foi bem lá no dia 8 de Foi. janeiro, quando assumiu ali interinamente a intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Mas andou fazendo bastante carnaval nas últimas semanas e talvez isso tenha feito ele perder um pouco de chance. E, finalmente, ainda tem um último nome, 14º, o da deputada federal e delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, que é filha do Darcy Corsi, que foi prefeito de Goiânia, né? E que, por ser delegada, poderia eventualmente assumir essa área da segurança. Esses são os 14 nomes. Agora, para terminar, que eu já falei demais, a gente tem os três atores, além do Lula, obviamente, que tem influência nessa escolha. Um é o Flávio Dino, que quer, de alguma maneira, manter ali seu dedo no ministério, e por isso faz lobby pelo Capelli. Você tem o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e tem vários potenciais aliados, como o Wellington Lima e o Luiz Fernando Corrêa, e tem ao menos um desafeto que ele não gostaria de ver ser nomeado ministro, que é o Andrei Rodrigues. E o PT, que se diz desprestigiado aí pelas nomeações do Dino e do Gonê, né? Poderia, também gostaria de recuperar algum espaço e talvez os nomes que mais representassem o partido fossem ou do Jorge Messias ou da Gleisi Hoffmann, mas também esses outros que eu citei aí, como o Damuz e, né, outros que foram candidatos pelo PT, alguns se elegeram, outros não, também poderiam ser representados. Mas, a meu ver, o quadro é esse. Quer dizer, você acrescentaria mais alguém aí, não? Não, acho que você fez um quadro completo. Eu acho que o Lewandowski tem, tem boa chance. O Lula gosta muito dele. Seria um perfil meio Dr. Márcio ali, mais conselheiro político, articulador com os tribunais e colocar uma equipe de apoio importante, né? Por causa até do estilo do Lewandowski. Acho que, curiosamente, o Haddad foi com o Lula para a Copa no Egito, quando foi convidado para a Fazenda. O Lewandowski está indo, né? Já estava com o convite antes, mas já está ali. O Lula gosta muito do Ricardo Lewandowski, que foi um ministro importante na defesa do Lula no Supremo Tribunal Federal. Não tem a pegada política do Dino e que o Gilmar Mendes tem. Mas eu acho que desses todos aí, por hora, o nome mais forte. Agora, o Lula tem tempo, ele vai pensar, né? Vai mexer essas peças, se tem de fato que fazer algum gesto para o PT. O PT fica chorando, mas tem o presidente da República e derrotou o bolsonarismo, enfim. Devia. Mas a gente entende. Poder tem sempre essa disputa, né? Mas acho que você fez um. Eu acho que vai sair dessa galera que você falou aí. O Capelli, se houver uma divisão, que eu acho que hoje caminha para não haver, é um cotado aí para a segurança pública, até pelo que ele fez. Mas acho que essa coisa da divisão, o Lula está pensando bem, que ele sabe que isso pode eventualmente gerar um problema político para ele, criar uma expectativa de que ele vai Uhum. abraçar um problema que não é só dele, por causa das obrigações constitucionais de segurança pública com os estados, né? Mas enfim, o Tasso Azevedo já está na área aí, Toledo. Eu vou te devolver aí a batuta, que minha voz está quase Eu acabando. vou só fazer a E síntese os aqui, acrescentando comentários, uma coisa, que antes de você. Ah, essa história de pegar alguém que já está no governo, como por exemplo o Jorge Messias, implicaria achar um substituto para ele na Advocacia Geral da União.
E daí, por exemplo, sei lá, poderia mover o Vinícius Carvalho para advocacia. Em suma, é um xadrez que eu não sei se o Lula É, está muito afim de pode fazer colocar agora, uma né? mulher pode colocar também uma mulher na AGU também, tem candidatas lá dentro. Sim. Ó, Zé, enquanto você pensa na síntese, só rapidinho aqui, porque ó, o Astor Seabra falou, temos que observar o momento político, não cabe erro, temos que buscar realmente aquele que preenche os requisitos, mas seja terrivelmente confiável. Um abraço. A Rosiana Rocha perguntando se o Ministério da Justiça vai se dividir. A Fabiana Carvalho falando, coitado do Messias, a maldição do Messias. Faz que vai e acaba pondo, brincou ela rindo, né? Que é naquele grampo ilegal que o Moro divulgou, a Dilma estava gripada e quando ela falou Messias, soou Bessias, assim, e tal. A enquete está no ar também, a galera tá votando aí. Ô Zé, faz a sua síntese para a gente começar a conversar com o Tasso, por gentileza. Ministeriáveis que mantêm justiça e segurança juntos são favoritos para substituir. São favoritos, né? Se couber, você põe lá um para substituir Dino. Dino. Boa, boa, Zé.